momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. Todos nós estamos sentindo os muitos impactos que o coronavírus tem trazido para as nossas vidas. As escolas continuam fechadas. Aqui queremos então convidá-los para ouvir e debater uma temática extremamente importante, que são as questões da contribuição da pedagogia radical e inclusiva a partir desse cenário de pandemia. E nós convidamos para partilhar essa reflexão hoje, a quem eu já aproveito para agradecer, professor, também doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Carlos Roberto Sabe. Carlos, obrigada pela tua presença, é um prazer contar com a tua participação. Obrigado, professora, doutora Terciane, pela gentileza em me convidar para esta fala dentro do projeto Diálogos em Educação. Nesse momento, todo ele muito singular, não é verdade? Esse momento em que a pandemia foi politizada pela mídia e revelou nas redes sociais a existência de uma quantidade significativa de especialistas em estratégias de gestão, até de especialistas para prescrição de medicamentos A, B ou C, e assim por diante. E não bastasse isso, diante de tantas incertezas, se tornou comum se depararmos com os próprios especialistas, este de verdade, divergindo sobre os mais diversos temas. O fato é que o ser humano é egocêntrico por natureza. Poderíamos situar as origens desse egocentrismo em dois pontos. O primeiro, dentro de uma visão positivista, onde o ser humano tem amplas condições de se desenvolver a um patamar muito superior ao atual, aonde poderíamos, então, enquadrá-lo atualmente num estado primitivo. Esta seria uma das origens deste egocentrismo. E a outra, o outro ponto que poderíamos citar como origem seria a questão de que ele não sabe que nada sabe. A propósito desta famosa afirmativa socrática, de que só sei que nada sei, certa feita eu assisti um filme no YouTube, que deve estar disponível, sobre a vida de Sócrates. No filme, é uma parte que é descrita a iniciativa dele, de Sócrates, de pesquisar quem seria o mais inteligente entre as pessoas que tinham algum destaque cognitivo. Sócrates pesquisou até o momento que ele se deu por satisfeito, porque ele chegou a uma conclusão, que era a de que ele, Sócrates, era o mais inteligente. E por quê? Porque ele era o único entre todos os pesquisados que, ao menos, sabia que nada sabia. Também sabemos que debates no senso comum são improdutivos, pois falta caráter científico ou fundamentos adequados. Aí surgiu a internet, deu voz para todos, com as redes sociais, e a estupidez humana ficou escancarada. Surge a pandemia, provocada pelo Covid-19, trazendo consigo uma quantidade significativa de dúvidas, e com essa estupidez e com essa pandemia, as pessoas se dividiram em opiniões e posturas. Enfim, especialistas divergindo, iletrados defendendo A ou B, e a população não sabendo o que pensar ou o que fazer. Um momento bem oportuno para se pensar em uma proposta voltada aos processos educativos a partir de pressupostos de uma pedagogia
radical e inclusiva. Essa pedagogia radical e inclusiva, teorizada por Eran Gascon, tem o foco na consciência do ser. Ela propõe ações profundas dentro dos pressupostos de uma radicalidade inclusiva no fazer educacional. Na verdade, se trata de uma ampla e profunda pesquisa desenvolvida há praticamente 30 anos, o trabalho, então, de uma vida deste pedagogo, doutor Agustín de la Herrán Gascon, que é professor lá na Universidade Autônoma de Madrid. Ela é considerada como um novo e revolucionário paradigma para a educação em todos os níveis, para todo o nosso planeta. Ela foi construída sob os mais rigorosos fundamentos pedagógicos e científicos, partindo do conhecimento tradicional que se originou na Grécia e em todos os demais conhecimentos que se seguiram no Ocidente, mas, vejam bem, agregando também o conhecimento produzido no Oriente. Ela parte de quatro principais problemas. O primeiro é que a educação atual, no modelo tradicional, não educa plenamente. O segundo é a confusão que é feita com a doutrinação. O terceiro é que a escola responde apenas às demandas sociais e nem todas as necessidades educativas são atendidas, já que uma parte delas a sociedade não as demanda. E este é um outro ponto fundamental. O quarto problema é que a educação tradicional é muito periférica e, portanto, muito superficial. Enfim, a partir desses pressupostos, se observa que os currículos da educação tradicional estão compostos de duas dimensões, basicamente, sendo, então, um currículo bidimensional, disciplinar mais transversal, ou baseado em necessidades demandadas. A primeira dimensão é a denominada de disciplinar, composta das disciplinas tradicionais que estudamos. E a segunda, a denominada transversal, é composta de outros temas, como, por exemplo, educação ambiental, educação para a paz, e assim por diante. Enfim, tudo isso é de conhecimento de todos. Gostaria de destacar que os temas transversais são expressões substantivas da educação em valores, e os radicais, que entraremos na sequência, são verbais, casuais, mal conectados com a educação mais consciente. Essas duas dimensões do currículo atual definem, como qualquer outra dimensão, um plano. E um plano, por definição, não tem profundidade. Além disso, há que se considerar de que uma educação que pretenda ser plena, ela precisa atender a questões demandadas, como é nesse currículo 2D atual. Mas também é preciso atender às necessidades não demandadas, sob um aspecto de uma educação plena, ampla. A explicação é muito simples, já que a vida e o ser humano estão muito além desses paradigmas que se vive. É preciso ir além para se chegar a um estado mais consciente. Certamente, qualquer pedagogo irá concordar de que a educação não pode ser simplesmente um instrumento de mercado. Eran Gascon, reiteradas vezes, afirma que a educação atual não serve para o despertar do sujeito. A proposta, por sua vez, da pedagogia radical e inclusiva é inserir uma terceira dimensão, onde estariam situados os temas radicais a partir da consciência e onde se situaria a profundidade. Os temas radicais estabelecidos para se chegar à consciência é onde se situa a profundidade através de duas classes. Uma com os temas indesejáveis e outra com os desejáveis. A pedagogia radical inclusiva
também adota critérios específicos e amplamente rigorosos e sistematizados para determinar temas radicais a serem desenvolvidos. Dentre esses critérios, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que o tema, para ser caracterizado como radical, não pode estar sendo cuidado por algum setor da sociedade. Alguns dos exemplos de temas radicais indesejados, enraizados no ego humano, poderemos dizer que seria o doutrinamento, a dualidade, o egocentrismo humano, que é uma enfermidade educativa, o estado condicionado, a estupidez, tolice, a ignorância, a imaturidade de forma generalizada da humanidade, a miopia, o raciocínio parcial, e alguns exemplos de temas radicais desejáveis, também enraizados no estado de consciência, poderíamos citar o amor, a autoconsciência, o autoconhecimento, a consciência, o descondicionamento, a educação pré-natal, o ensinamento de mestres despertos, a humanidade, a humildade, a linguagem universal, a meditação, a morte e finitude, e o vazio. Dentre muitos outros já definidos e estabelecidos, mas apenas para dar alguns exemplos. Enfim, essa é apenas uma pequena síntese do que se constitui esse trabalho, que eu considero particularmente extraordinário de Eran Gascon para a educação, para uma formação adequada ao que se constitui verdadeiramente, ou pode se constituir verdadeiramente, o ser humano. Uma formação que rompe os paradigmas aos quais estamos atualmente presos. Uma formação através de uma educação além dos aspectos demandados e que busque o despertar do ser humano, como objetiva Eran Gascon. Deixo aqui meu convite para você que ama a educação, conhecer um pouco mais da pedagogia radical e inclusiva, para o que eu estou inteiramente à disposição. Obrigado pela atenção, até a próxima. Obrigada pela exposição e apresentação, né, sim, de alguns dos pressupostos mais significativos que tu elegeste para que possamos compreender um pouco da pedagogia radical e inclusiva. Me parece que, a partir de cada um dos temas radicais que são apresentados, nós teríamos possibilidades de aprofundamento, inclusive para pensarmos toda a arquitetura, né, curricular, e para pensarmos, inclusive, o contexto todo da função social da escola, dos processos de escolarização. Mas deixamos, então, o convite para que professores, gestores, coordenadores pedagógicos e todos aqueles que estão interessados no campo educativo possam dividir seus comentários, seus questionamentos, e te agradeço, Carlos, por essa gentileza em termos a oportunidade de ouvir a tua apresentação, e ficamos para seguir com outros estudos e com outros diálogos nos próximos vídeos. Então, muito obrigada, foi um prazer te ouvir, e espero que possamos contar, né, com esse espaço de interlocução, de construção coletiva, de novas oportunidades e, quiçá, né, de criações pedagógicas que considerem também os temas radicais e as contribuições da pedagogia radical e inclusiva que tu nos apresentastes hoje. Muito obrigada. Obrigado, professora. Fico à disposição.